apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, ele apresenta ao povo de Éfeso, a igreja em específico de Éfeso, as características daqueles que eram os ímpios, ou aquele que eles chamam de gentios, ou então aqueles que os próprios cristãos eram antes de se converterem a Cristo Jesus. E ao trazer a definição de como eles eram e a detalhar quais eram as características das suas vidas, ele traz no versículo 17 o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Nesse capítulo, Paulo ele trata um pouco da diferença que há entre a nova vida e a velha vida em Cristo Jesus. E ao trazer essa separação, ele caracteriza nós ainda regidos pela nossa velha natureza e nós quando regidos pela natureza de Cristo em nós. E ao fazer essa separação, ele caracteriza os gentios como aqueles que estão na inutilidade dos pensamentos, no obscurecimento do entendimento, na separação da vida de Deus, ou seja, na morte, porque sem Deus não há vida, na ignorância por causa do endurecimento do coração, numa total depravação e numa impureza completa. Ao falar sobre isso e refletir um pouco mais sobre a questão da ignorância, percebemos que muito daquilo que nós somos é por conta daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós nos tornamos cientes. E Deus, ao se fazer revelado através da sua palavra, Ele pretende que assim Ele tire de nós toda a ignorância. Porém, isso não é um trabalho feito pelas mãos humanas, mas é algo vindo da própria parte de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em outras passagens, diz que a salvação é um dom de Deus que vem por meio da fé e através da graça de Deus. Por isso que nós não devemos nos basear em nós mesmos e na nossa própria força para poder acreditar que nós somos autossuficientes e que nós é que promovemos a salvação e a redenção da nossa alma. E por isso Deus ele se revela a nós. A sua palavra se revelou a nós através da natureza e se revelou a nós através de Cristo Jesus. E esses três argumentos eles são trazidos em Romanos, também um livro escrito pelo apóstolo Paulo, que mostra da natureza de Deus revelada na natureza da sua criação. E por ele ter se revelado a nós, e por ele ter demonstrado o seu amor a nós através de Cristo Jesus e do seu sacrifício, não há mais aqueles que possam se desculpar diante de Deus, já que eles são retirados da ignorância. Por isso que quando em Ezequiel é dito que, em Ezequiel 36, versículo 26, é dito que nós temos nosso coração endurecido, mas Deus é aquele que transforma um coração de pedra em um coração de carne. Podemos fazer referência e total ligação com esse texto de Efésios, que diz que a nossa ignorância quanto a Deus, ela também é devida ao endurecimento do nosso coração. E em Êxodo, quando nós lemos sobre a libertação do povo de Israel, nós percebemos uma ação conjunta entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus sobre a história e sobre a vida de cada um de nós. A Bíblia ela não consegue, na verdade ela não pretende simplificar isso e tornar isso mais claro do que já está. Ela coloca essas ideias, embora pareçam ser opostas, elas se complementam. Então todos nós, os homens, somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Porém, Deus ele é soberano acima de todas as coisas. E no exemplo que eu citei de Êxodo, na libertação do povo de Israel, o faraó é tratado tanto como o agente do endurecimento do seu coração, como aquele que teve o seu coração endurecido, como também ele é tratado como o paciente, ou seja, aquele que não endurece o seu coração, mas aquele que, pela ação de Deus, tem o seu coração endurecido.
essa harmonia entre essas duas coisas existe e a Bíblia trata isso com maior naturalidade. Não é explicada toda essa harmonia dessas contradições. Porém, é uma verdade que nos é revelada que tem que ser absorvida. Se o coração endurecido ele vem da parte de Deus, somente Deus é aquele que pode também tirar de nós esse coração de pedra e transformar num coração de carne. Obviamente através da fé do homem em Deus. Porém, essa ignorância que vem desse endurecer do coração, ela pode ser quebrada quando Deus ele se revela em nós, e é isso que ele fez, ele se revelou para nós. Quando Deus se revela para nós e nós somos retirados da ignorância em que nós estamos, nós percebemos a natureza de Deus e a natureza de nós mesmos, quem nós somos. E nenhum outro sentimento pode haver quando nós reconhecemos quem Deus é, que é santo, totalmente perfeito, justo, amoroso, pleno, em toda a perfeição. E quando nós enxergamos isso, vemos quem Deus é, e quando também nós enxergamos quem nós somos, totalmente pecadores, o mais depravado de todos os homens, aquele que se reconhece como o pior dos pecadores, aquele que merece a ira de Deus, justa e santa. Quando nós entendemos isso, não há sentimento diferente que possa vir no nosso coração, senão um sentimento de temor ao Senhor. Um temor reverente, e em algumas traduções, por exemplo, do livro de Eclesiastes, do capítulo 12 do livro de Eclesiastes, em algumas traduções, como a King James, a nova King James atualizada, ela traz a seguinte definição para temor. Em vez de usar a palavra temor, ela usa amor reverente. Portanto, ela diz assim, a NVI traz a seguinte forma: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem. E enquanto a King James ela traz ame reverentemente a Deus. E não há sentimento diferente do que esse, e não há atitude diferente do que essa, de obedecer aos seus mandamentos, do que alguém que reconheceu o seu pecado e reconheceu a santidade de Deus. Que nós todos os dias possamos nos arrepender e nos aprofundarmos no arrependimento, ao reconhecermos essa verdade, a verdade de que somos pecadores, e a verdade de que Deus é plenamente santo e que Ele é totalmente diferente de qualquer ser humano que possa existir ou que já existiu. Que Cristo possa ser suficiente para nós e que o sentimento e a atitude vindas de um entendimento completo disso seja o sentimento de temor ao Senhor, um sentimento de respeito a Deus, de temor quanto às nossas atitudes, e por esse temor e por esse amor reverente, uma total obediência aos seus mandamentos, por amor a Deus, e um amor que demonstra reverência. Que Deus nos abençoe e esteja com você nesse dia.